E aí, pessoal, vamos estudar GO para a prova prática? Para a prova da aula prática, né? Então, vamos começar aqui, e é o questionário que a doutora enviou. Então, o que é indução e condução? Conceito de indução: procedimento dirigido a desencadear contrações uterinas com a intenção de iniciar o trabalho de parto quando há indicação de finalizar a gestação. Conceito de condução: estimulação do útero durante o trabalho de parto para aumentar a frequência, a duração e a intensidade das contrações até obter um trabalho de parto adequado. O que é RPM? Conceito: rotura mínima 1 hora antes do início do trabalho de parto, depois de 22 semanas de gestação e maior ou igual a 500 gramas. 3. Diagnóstico diferencial da RPM: leucorreia, tapão mucoso cervical, incontinência urinária, sêmen, oligâmeos de outras causas. Complicações da RPM: procedência de cordão umbilical, desprendimento prematuro da placenta, parto prematuro e sepsis. 5. Para que serve o líquido amniótico? Protege e amortigua o feto, mantém a temperatura ideal, permite o movimento fetal, intervém no desenvolvimento pulmonar. O que é oligohidramnios? Gestação maior a 22 semanas, com redução de líquido amniótico por debaixo de 500 ml. O melhor critério para o diagnóstico é o valor do índice de líquido amniótico, ILA. Etiologia: se é associado a condições fetais, maternas, placentárias, drogas e idiopáticas. Se associa a maior parte das vezes a RPM e RCIU. Ademais, se deve descartar malformação do sistema urinário fetal. 7. As partes da placenta. Cara fetal: provém do corion, apresenta o cordão umbilical, o âmnios e os vasos coriônicos. A porção materna, formada por endométrio pegado ao útero, apresenta cotiledones. 8. Alterações da placenta em sua inserção e sua aderência. Em sua inserção, ocorre mais abaixo do fundo superior do útero, gerando complicações, placenta prévia, e que se implanta total ou parcialmente na parte inferior do útero, obstruindo o orifício cervical uterino. Em sua aderência anormal em função do grau de invasão miometrial. Placenta ácrita: as velhosidades chegam ao miométrio sem atravessá-la, forma mais frequente 80% dos casos. Placenta íncrita: as vellosidades invadem o miométrio, mas não chegam à serosa, 15% dos casos. Placenta pércrita: as vellosidades penetram e chegam à serosa, inclusive podem comprometer órgãos vizinhos, como a bexiga. É a forma mais grave, considerando a maior morbimortalidade, é a menos frequente, menos de 5% dos casos. Que complicações poderia correlacionar-se com o cordão umbilical? O principal problema dos nós no cordão umbilical é que se tensem. Se isto ocorre, o nó pode chegar a apertar-se de tal forma que dificulte ou impeça o fluxo sanguíneo e, portanto, o aporte de oxigênio e nutrientes ao feto. Fatores de risco que têm suspeita de bem-estar fetal comprometida: idades reprodutivas extrema, acima de 40 anos ou abaixo de 15 anos, anemia e desnutrição, fator socioeconômico desfavorável, tabaco, álcool, drogas, violência familiar, patologia materna, fetal, útero, placentário, patologia materna, fetal, útero placentária e funicular, embaraço prolongado,
múltiples com crescimento discordante, diabetes mellitus e hipertensão. Feto morto anterior, diminuição do movimento fetal e oligoâmnios. O que é sofrimento fetal crônico? Compromisso permanente do bem-estar fetal que se apresenta antes do trabalho de parto. Existe uma redução do fluxo materno-fetal de oxigênio e nutrientes através da placenta, gerando deficiência que levam à restrição do crescimento fetal ou o óbito fetal. Suspeita: diminuição do movimento fetal, crescimento fetal lento e insuficiente, volume reduzido de líquido amniótico e diminuição da quantidade de líquido amniótico. Alterações ao término da gestação: infecção do trato urinário, ITU, enfermidade hipertensiva específica da gestação, DHEG, anemia e hiperemeses. O que é parto pré-término ou parto prematuro? É o nascimento que se produz antes das 37 semanas cumpridas, até 36,6. Contraindicações para inibir um trabalho de parto pré-término, o que não se deve fazer: morte fetal intrauterina, anomalia fetal incompatível com a vida, evidência de compromisso fetal, restrição severa do crescimento intrauterino, corioamnionites, pré-eclâmpsia severa materna, desprendimento de placenta, trabalho de parto com dilatação maior ou igual a 4 cm. Contraindicações maternas para o uso de tocolíticos: dilatação cervical avançada, se a dilatação é maior de 5 cm, se considera contraindicada. Enfermidade cardíaca materna: as mulheres com enfermidades cardíacas graves devem evitar o uso de tocolíticos. Hipertiroidismo: pacientes com hipertiroidismo não controlado. Diabetes não controlada: precaução para o uso de tocolítico. Desprendimento prematuro de placenta leve: evaluar cuidadosamente o uso. Placenta prévia estável: se deve considerar a situação antes de administrar tocolítico. Restrição de crescimento intrauterino: se deve evaluar a necessidade de tocolítico. Hallazgos para um diagnóstico de embaraço prolongado: exame físico, verificação da apresentação e posição fetal pelas manobras de Leopold, diagnóstico da confirmação do trabalho de parto, diagnóstico da etapa e fase do trabalho de parto por exame ou tacto vaginal para valorar índice de Bishop, tato vaginal para determinação de desproporção cefalopélvica, auscultação fetal por qualquer método. Caso clínico: ameaça de parto pré-término. História clínica: paciente, Sra. Maria Silva, 32 anos, G3P2A1. Motivo de consulta: acude à urgência por sensação de contrações uterinas regulares e dolorosa desde há 4 horas, acompanhadas de sangrado vaginal escasso. História obstétrica: 3 gestações, 2 partos, 1 aborto e 1 cesárea. Embaraço atual. Data da última menstruação: 10 de janeiro de 2024. Idade gestacional: 25 semanas mais 3 dias. Pré-eclâmpsia: não. Diabetes mellitus gestacional: não. Infecção urinária: não. Ameaça de parto pré-término: não. Exame físico: sinais vitais: pressão arterial 120/70, frequência cardíaca 80 LPM, temperatura 37 graus. Abdômen globoso, blando, útero palpável por em cima do umbigo, contrações uterinas regulares e dolorosas cada 5 minutos. Altura uterina corresponde a 25 semanas de gestação. Cérvix borrado 50%, dilatação 1 cm. Espéculo vaginal, sangrado vaginal escasso, diagnóstico: ameaça de parto pré-término.
Plano de manejo, hospitalização, se ingressa paciente na unidade de alto risco obstétrico, repouso pélvico, se indica repouso absoluto em cama, hidratação intravenosa, se administra solução salina normal, a ração de 100 ml por hora. Tocolíticos, se inicia o tratamento com nifedipina oral 10 mg cada 6 horas. Monitorização, se monitoriza a frequência cardíaca fetal, atividade uterina e o bem-estar fetal de forma contínua. Exames complementares, se realiza hemograma, urina completa e cultivo vaginal, com serreria. Se brinda informação a paciente sobre a ameaça de parto pré-término e as medidas de prevenção. Evolução, a paciente apresenta boa tolerância ao tratamento, as contrações uterinas diminuem em frequência e intensidade, o sangrado vaginal desaparece, o cérvix se mantém estável sem câmbios em dilatação nem emborramento e o bem-estar fetal é normal. A alta hospitalar, a paciente é dada de alta ao cabo de 48 horas com as seguintes recomendações: repouso relativo em domicílio, continuar com tocolíticos orais por 7 dias, controle pré-natal semanal e acudir a urgências em caso de reaparição de contrações uterinas, sangrado vaginal ou alteração do bem-estar fetal. Discussão. A ameaça de parto pré-término é uma complicação obstétrica grave que se define como a presença de contrações uterinas regulares e dolorosas que podem conduzir ao parto antes das 37 semanas de gestação. É uma das principais causas de morbimortalidade neonatal. Os fatores de risco para ameaça de parto pré-término incluem parto pré-término prévio, infecção intrauterina, pré-eclâmpsia, multiparidade, baixo nível socioeconômico, tabaquismo, consumo de drogas. O diagnóstico da ameaça de parto pré-término se basa na história clínica, no exame físico e monitorização fetal. O tratamento tem como objetivo deter as contrações uterinas e prolongar o embaraço até o término por mais tempo possível. As medidas de prevenção da ameaça de parto pré-término incluem controle pré-natal adequado, tratamento das infecções intrauterinas, manejo de pré-eclâmpsia, deixar de fumar, evitar o consumo de drogas. Conclusão: a ameaça de parto pré-término é uma complicação obstétrica que requer um diagnóstico e tratamento oportunos. A prevenção é fundamental para reduzir a morbimortalidade neonatal. Bom, é isso aí, pessoal. Era só esse material que a doutora enviou e vamos estudar aí. Boa sorte para todo mundo e uma ótima prova.